Saudações! Nesse primeiro vídeo, nós vamos falar sobre os avanços na teratrônica quântica da Federação Russa. Eles estão usando grafeno para abrir portas para esse ramo da tecnologia de ponta. Cientistas do Instituto de Física e Tecnologia de Moscou descobriram que o fluxo de corrente em dispositivos baseados em grafeno em duas camadas ocorre devido ao efeito quântico ou tunelamento interbandas. A descoberta pode tornar-se a base da criação de um novo tipo de dispositivo eletrônico, interruptores energicamente muito eficientes, sensores químicos e biológicos e, o mais importante para a Federação Russa, detectores de radiação. Certo? Nós vamos colocar a imagem no nosso Twitter, vamos fazer um post só sobre isso, vamos colocar uma imagem e uma descrição do que nós estamos falando. Não tem jeito de colocar aqui, mas vamos colocar no nosso perfil no Twitter para que vocês possam ver. De toda forma, a unidade básica desses elementos semicondutores modernos é o que se chama de junção PN. Do ponto de vista da tecnologia química, trata-se do contato de duas regiões de um semicondutor com impurezas. Nossa, cadê minha água, gente? Nossa Senhora. Tá ali. Com impurezas de diferentes valências, semelhante à interface entre o chocolate branco e o preto em um bolo. Do ponto de vista da mecânica dos portadores de corrente, elétrons, a junção PN é uma etapa. Falando mais estritamente, é uma barreira de energia. Essa barreira é causada, no entanto, não pela superação da força da gravidade, mas pela suposição da oposição do campo elétrico interno da junção PN. Os conceitos de química e mecânica estão profundamente conectados entre si e verifica-se que a diferença de valência de impurezas nos dois lados dos semicondutores vão fatalmente criar uma barreira de energia. A presença de uma barreira escalonada para elétrons em uma junção PN determina sua principal função na eletrônica. Essa junção é um condutor unilateral. A corrente pode fluir nelas apenas com uma polaridade de tensão aplicada. A tensão de polaridade de abertura diminui a altura do degrau para os elétrons, e eles podem pular facilmente devido os elétrons pulam, devido ao movimento térmico aleatório. Em meados do século XX, ficou claro que a combinação de duas funções PN permite criar um transistor, um elemento básico para processadores zeros e lógicos em circuitos digitais. E a combinação de vários transistores permite implementar toda a lógica binária de um chip, 0, 1, 0, 1. Para algumas aplicações eletrônicas, as junções PN convencionais não eram suficientes. Já na década de 1960, descobriu-se que as junções PN podem conduzir corrente não devido a saltos de elétrons de alta energia no degrau, mas devido ao efeito de tunelamento quântico, o vazamento de elétrons pelo degrau. Dispositivos semelhantes, chamados diodos de túnel, encontraram aplicação prática imediatamente. Eles foram capazes de gerar ondas de rádio quando uma tensão constante era aplicada neles. Além disso, sua corrente mostrou-se muito sensível a pequenas variações na tensão elétrica, o que levou à sua aplicação em eletrônica de baixa potência. Outra direção importante na eletrônica é aumentar a velocidade da resposta dos dispositivos eletrônicos. Isso é importante, antes de tudo, para aumentar a velocidade no processamento das informações. E aqui não se pode prescindir de novos materiais, onde elétrons não encontram obstáculos em seu caminho. Mais estritamente falando, materiais com alta mobilidade eletrônica. Esse material acabou sendo o grafeno, uma monocamada de carbono e seu análogo de duas camadas, bem como alguns calcogenetos de metais de transição, como disulfeto de tungstênio e seleneto de índio. Caminho para o desenvolvimento da eletrônica baseado em materiais bidimensionais acabou sendo muito diferente do caminho da eletrônica baseada no silício. É importante. A transição PN em materiais bidimensionais foi aprendida a ser praticamente desde a descoberta do grafeno e suas modificações.
Para isso, nem foi preciso adicionar impurezas de diferentes valências. Basta aplicar uma tensão de polaridade diferente aos eletrodos de controle, portas, acima dos dois lados da transição. Como eu disse, a gente vai colocar uma figura demonstrando isso num post específico do Twitter, que vamos deixar o link aqui, para que vocês possam visualizar o que nós estamos falando. De toda forma, o mecanismo do fluxo da corrente em junções PN, baseados em grafenos de duas camadas, permaneceu incompreendido por muito tempo. Ou seja, as pessoas sabiam que funcionava, mas não entendiam por quê. Não ficou claro pelas condições e medições realizadas, até recentemente, se a corrente flui nessas junções devido a saltos sobre o degrau ou devido ao vazamento quântico através dele. Na linguagem das analogias rodoviárias, não ficou claro se a junção PN no grafeno estava acima ou abaixo do Sol. No entanto, cientistas do Laboratório de Óptica Eletrônica de Materiais Bidimensionais do Centro de Fotônica e Materiais Bidimensionais do Instituto de Física e Tecnologia de Moscou, tá vendo a importância de ter ciência? Caralho! Conseguiram responder essa pergunta. Com base nos resultados da medição combinada da dependência da resistência, da temperatura e da fotocondutividade, foi feita uma conclusão sobre o tipo de condição de tunelamento quântico dominante. Antes de tudo, essa escolha foi feita após observar uma mudança anômala na resistência do dispositivo com a temperatura. O aquecimento da junção PN levou a um aumento da resistência, embora a temperatura devesse ter um efeito positivo nos saltos clássicos de elétrons através da barreira. Com a natureza do tunelamento quântico da corrente, a situação muda. Um processo semelhante só seria possível se os níveis de energia dos elétrons à esquerda e à direita da transição coincidissem com bastante precisão. O aquecimento, por sua vez, aumenta a energia do elétron e o empurra para fora do nível permitido. A gente vai mostrar isso na figura. Ao mesmo tempo, não importa o que causou mudança da temperatura, o aquecimento geral do ambiente ou a absorção de radiação externa. A resistência deve aumentar. O chefe do Laboratório de Óptica Eletrônica de Materiais 2D, no Instituto de Tecnologia de Moscou, Dmitry Sevastov, disse, e eu reproduzo ipsis literis: a situação de descobrimento é muito promissora para a eletrônica. Primeiro, temos uma alta mobilidade eletrônica no grafeno, o que possibilita a criação de dispositivos semicondutores rápidos. Em segundo lugar, temos a natureza de túnel de transporte, e isso permite controlar a corrente em baixas tensões, ou seja, da eficiência energética. Tal combinação de velocidade e eficiência energética era impossível de alcançar na eletrônica baseada em materiais semicondutores clássicos. Fecha aspas. Está falando do silício. Os autores do trabalho estudaram a dependência da resistência nessas funções PN, de iluminação externa com radiação de microondas na frequência de 100 GHz. Essas medições acabaram sendo importantes não apenas para entender o mecanismo fundamental do fluxo de corrente. Descobriu-se a resistência de uma junção PN no grafeno de duas camadas. É muito sensível à presença de radiação, e tal junção já é um excelente sensor para ondas eletromagnéticas. Por isso que ele serve como detector de radiação. A sensibilidade nesse sensor é competitiva com análogos, bolômetros semicondutores. Os autores do trabalho veem mais uma oportunidade de aumentar a sensibilidade quando altas tensões de controle são aplicadas à porta. Dmitry Milkinov, que é o pesquisador do Laboratório de Materiais 2D do Instituto de Tecnologia de Moscou, acrescenta, abre aspas, parece surpreendente que o tipo de condução de junções de túnel do grafeno de duas camadas tenha permanecido inexplorado ao longo de mais de 15 anos de história desse material. A razão, aparentemente, é o surgimento relativamente recente do grafeno de alta qualidade, ou seja, livre de impurezas. Anteriormente, os efeitos quânticos sutis do tunelamento não eram visíveis no contexto de salto de elétrons sobre níveis defeituosos. A chave para a qualidade do material é o encapsulamento do grafeno em nitreto de boro, que protege de influências externas e empurra as impurezas para fora da amostra. Cerca de 2 anos atrás, uma tecnologia semelhante foi implementada na Fizitec.
Os autores do trabalho não acreditam que as aplicações do efeito que descobriram se limitam à detecção de radiação de micro-ondas. Gente, eu nem preciso dizer aqui o uso que isso pode ter em satélites e radares, né? Existem muitas coisas que emitem radiação e é de interesse dos rolos detectar. De toda forma, o efeito também é importante para alcançar um estado fechado pronunciado em transistores baseados em grafeno de 2 camadas e, portanto, para promover esse material na eletrônica digital. O efeito túnel de grafeno de 2 camadas também permitirá sentir não apenas a radiação, mas os vestígios de compostos químicos e biológicos. Ou seja, pode atuar como sensor químico e biológico sensível. Lembrando que a fonte da notícia é o Ministério da Educação e da Ciência da Federação Russa. Correto? Então, muito obrigado. Se inscrevam no canal, curtam, compartilhem.